Vamos começar o nosso culto, adorar o nosso Deus. Vamos abrir a palavra de nosso Deus em João 3, de 1 a 7. João 3, de 1 a 7. E diz assim, vamos ler alternado. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Todos, não te admires se eu não te disser, importa-se nascer de novo. Amém. Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Peço que nosso irmão Edalmo se levante para essa oração. Amém. Vamos abrir a palavra de nosso Deus em chamada de a confissão ao nosso Deus, em Salmos 5, de 1 a 6. Vamos ler alternado. Amém. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã me apresenta a minha oração e fico esperando. Todos os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece todos que praticam iniquidade. Outro, o 6. Todos. Tu destrói o que profere mentiras. O Senhor, abomininos. Amém. Vamos continuar orando o nosso Deus, fazendo uma oração de confissão ao nosso Deus. Eu peço à nossa irmã Lívia que faça oração. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez, Senhor, te glorificamos, ó Pai, por estarmos aqui, ó Deus, para te louvar, Senhor, para glorificar o santo nome, Senhor, para te exaltar, ó Pai, por somente tu és digno, ó Deus, tu conheces os nossos corações, ó Pai, por isso, ó Deus, nesse momento eu te peço, perdoar, ó Pai, por cada falha, Senhor, cada pecado cometido, ó Deus. Purifica, ó Pai, os nossos corações, purifica a nossa mente, Senhor, purifica a nossa alma, ó Pai, para que assim possamos ficar mais altos do que a neve diante de Ti, ó Deus. Pai Santo, mais uma vez, ó Pai, nós te rogamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A declaração de perdão para o nosso com Deus, vamos ler alternado. Aleluia, rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Bem-aventurados os que guardam a retidão, os que praticam a justiça em todo o tempo. Todos, para que eu seja a prosperidade de teu escolhido, me alegro com o que se alegra. Amém. Vamos passar para o grupo de louvor. Quem quiser dízimo oferta, pode vir depositar aqui na frente. Vamos louvar o Senhor. És tu a única razão. Vamos ficar todos de pé. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que eu anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, com a salvação tem me alegrado. Hoje gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única Ó Jesus, és tu única esperança que eu anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, com a salvação tem me alegrado. Hoje gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo Tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino Consagração. Ao Rei dos Reis Consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração.
minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino Te Louvarei. Perto que Ele está. Pode sentar. perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Não importam as circunstâncias, adorarei. somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim, Quero te te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Agora vamos fazer uma oração de iluminação ao nosso Deus, pedir pela palavra que possa penetrar profundamente em nossos corações. Eu peço para nossa irmã Luzia que faça essa oração. Agora eu passo a palavra para o pastor Rolando, né? Rolando. Meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a palavra do nosso Deus que eu tenho para vocês nesta noite encontra-se Salmos 139. Salmo 139.
Meus irmãos, todos os dias é dia de festa, dia de glorificar ao nosso Deus, mas hoje nós estamos aqui num dia especial, porque nós estamos aqui glorificando o nosso Deus por mais um ano de vida do pastor desta igreja, o presbítero Luciano. Então, a gente veio junto glorificar o nosso Deus, com ele, com sua família e os demais irmãos. E então, como é que a gente glorifica a Deus? Como é que a gente agradece a Deus, né? E aí, Deus me deu essa palavra ainda na sexta-feira. Estava com outra passagem, mas eu disse, não estou conseguindo, meu Deus. Eu fiz uma oração ali, aí eu encontrei este salmo. Eita, salmo poderoso, viu? Pensa num salmo cheio de detalhes, coisas fantásticas, que eram tantas informações que eu não conseguia nem esboçar, sabe, esquematizar ali de tantas informações. Salmos 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Até aqui, o versículo 1, que a gente vai fazer uma exposição dele. Meus irmãos, a última vez que Deus me trouxe para trazer uma palavra para vocês, eu fiz uma exposição em Romanos capítulo 1, versículo 18, e lá a gente constatou que Deus entregou à humanidade as coisas ilícitas. Lá fala de 3 vezes Deus os entregou às paixões infames, e por aí vai. E a gente entendeu que Deus os entregou exatamente porque eles não glorificaram a Deus, porque eles não deram graças. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 21. Simplesmente porque eles não glorificaram a Deus, simplesmente porque eles não deram graças. Aí às vezes a pessoa assim, mas isso é tão simples. Exatamente, mas eles não fizeram isso. Eles, em vez de glorificarem a Deus, eles glorificaram aos homens, glorificaram aos animais. E Deus diz que eles conheceram. E o que nós vamos ver nesta noite é exatamente o contrário. A gente vai ver como aqueles homens deveriam glorificar a Deus. A cada vez que você completa 1 ano de idade e você está na presença de Deus, eu poderia dizer para você, em suma, que você está glorificando a Deus. É isso que eu tenho percebido na vida de vocês, em especial do presbítero Luciano e sua família. Eles têm glorificado a Deus. E eles não foram glorificar aos homens, mas eles vieram glorificar a Deus, assim como vocês. E é isso que eu vou mostrar para vocês no Salmo 139, que o autor, Davi, sabemos que Davi foi o 2º rei de Israel, reinou 40 anos, reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos nas outras cidades de Belém, fechando 40 anos. E nesses 40 anos,
ele fez muitas coisas que veio a glorificar a Deus. E nesse salmo, ele escreveu essa música, podemos dizer assim, esse cântico, e deu para o grupo de louvor. E vejamos, meus irmãos, como foi que ele glorificou a Deus, como foi que ele agradeceu, como ele agradeceu pela vida dele, pela família, pelos seus filhos. E antes de eu começar a explicar para vocês como ele glorificou a Deus, é importante nós identificarmos aqui a quem ele dirigiu a sua glorificação. E no Salmo 139, ele pronuncia o nome de Deus 3 vezes. Ele começa a glorificar a Deus, mas ele começa a glorificar a Deus identificando a Deus. Ele começa no Salmo chamar Yehová, né? Alguns pronunciam por Jeová, Javé, Yavé, mas ele começa a identificar logo quem é o Deus, a Yehová, né? Eu faço essa pronúncia porque eu entendo que assim é que mais se aproxima, né? Porque Javé, não existe J lá, isso já foi uma coisa do período medieval aí. Um padre, um monge foi que introduziu o J, porque por aí vai. Mas começa com Y, o nome de Deus. Aí Yehová, alguns chamam de Jeová, Yavé. Então ele identifica a quem ele vai glorificar a Deus. Então quando ele começa a glorificar a Deus, ele, de repente, ele muda, né? Você vai ver aí Senhor em letra maiúscula, que é Yehová. Depois o tradutor coloca como apenas Deus. Então quando coloca Deus, esse título, aí ele chama de apenas El, não é? El. O primeiro, Yehová, seria mais ou menos o eterno. Um adjetivo que não tem como descrever quem é Deus, por ele ser eterno, né? Quando Moisés perguntou, Senhor, qual o nome que eu devo falar para Faraó? Ele diz, eu sou. Alguns tradutores falam que queria dizer assim, o que te importa? O que importa para ele? Quem eu sou? Mas alguns falam que é eterno. E depois Davi identifica como El, que tem alguns outros complementos, né? Mas apenas assim uma pronúncia rápida de El, que significa poderoso. O primeiro era eterno, poderoso. Depois lá na frente ele cita novamente o nome de Deus, que ele chama de Eloá. Não é que a palavra Eloá significa poderoso Deus. Então ele identifica para quem ele vai glorificar. Então ele já identificou. Muitas vezes, às vezes as pessoas dizem assim para a gente, Pai do Senhor, irmão. Aí eu fico assim um pouco preocupado, porque eu nem conheço aquela pessoa, aconteceu muitas vezes pessoas querendo brincar com os crentes e tal, aí diz Pai do Senhor, só para tirar uma brincadeirinha, uma vez eu disse assim, mas quem é o teu Senhor? Não é? Porque tem muito Senhor por aí, né? Não sei quem é o teu Senhor. Sabe quem é Jesus Cristo? Aí a gente começa a pegar a pessoa por aí, né? Então é importante essa identificação, e ele fez. Assim nós estamos aqui glorificando a Deus, o Criador de todas as coisas, que fez os céus e a terra. Então não teve outro, não é? É isso que nós estamos fazendo. E então, aí vem a minha proposta. Qual a pública profissão de fé do rei Davi neste salmo? Quando eu falo pública profissão de fé, eu estou usando um sinônimo de glorificar. Quando você fez a sua pública profissão de fé, você estava glorificando ao Deus que você confessou naquele dia. Você fez isso perante as pessoas. E então eu faço aqui essa pergunta. Davi, qual foi a pública profissão de fé
dele neste salmo. Aí então, vamos lá. Vamos ver aqui o versículo 13. Tem um momento que eu vou voltar, mas é porque eu quero seguir uma sequência cronológica natalina. Versículo 13 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Então, qual é a primeira pública profissão de fé de Davi aí? Qual é a primeira glorificação dele aí? A primeira é que Deus o criou. Então, Davi reconhece que Deus criou ele. Essa é a primeira glorificação dele aí no versículo 13. E podemos ver quando ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, aí no versículo 13, que quando ele diz assim, tu me formaste, essa palavra no meu interior, meus irmãos, é muito interessante. Lá significa rins, né? E pode ser também ventre. E muitas vezes as pessoas traduzem para nós, para que a gente tenha um entendimento, que ele fala assim, tu me formaste do meu interior, mas aí ele, literalmente lá é rins, né? Que traz uma conotação que foi dentro, foi dali, porque eles tinham essa conotação de que o rins representava ali o nascedouro, para aquela época. Então ele já começa a mostrar de onde é que ele veio. Mas isso é importante, porque ele começa a visualizar milagres que os homens perceberam, mas não glorificaram. Aí ele diz ainda, tu me teceste. Essa palavra tecer aí, meus irmãos, ela significa proteger. Ela aparece muitas e muitas vezes aí em Salmos e no Velho Testamento. E dentro do contexto, ela sempre aparece como proteger. Então, o salmista começa a falar que Deus criou ele, que além de criá-lo, ainda o protegeu. Ainda, tudo isso dentro desse versículo. E diz assim, nos seios da minha mãe. Aí, essa palavra aí, que ele fala dos seios, é que lá está escrito útero. Você vê que, quando traduziram para nós, eles colocaram essa outra palavra, né? Mas lá está escrito útero. Então ele começa a visualizar profundamente como Deus o criou. Então o Davi, ele começa a glorificar a Deus, mostrando isso. Ele reconhece que Deus criou ele. Que ele é uma criação. E que essa criação, ela veio de dentro do útero de sua mãe. Ele está falando dele, gente. Veja só, nós estamos tratando aqui que é Davi que está glorificando. Isso é importante a gente decifrar, para que a gente não possa abrir o leque, não é, para toda a humanidade. Mas aqui nós estamos tratando de Davi. E evidentemente que assim segue também toda a humanidade. Mas nós estamos aqui fazendo um foco de Davi. Davi é que está glorificando. E dentro disso aqui, meus irmãos, quando ele diz que Deus o criou, ele está rejeitando quem? O evolucionismo. Todos nós sabemos aqui que o evolucionismo, ele não crê que as coisas foram criadas por mãos, por um ser, mas por uma evolução, por uma explosão. E aqui Davi começa a glorificar a ele, dizendo que ele é uma criatura e que Deus o criou, e ele assim especificou quem foi este Deus. Por isso que o texto que foi feita uma exposição da última vez que eu estive aqui, os homens foram condenados porque eles não reconheceram isso. Eles eram evolucionistas. Eles diziam que eles vieram do peixe, de uma explosão, e isso foi evoluindo. Mas Davi faz aqui a sua pública profissão de fé de que ele foi criado. Isso no versículo 3. Isto é glorificar, meus irmãos. Qual foi a primeira glorificação do rei Davi? Ele reconheceu que ele foi criado. A segunda glorificação dele, versículo 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Como é que podemos resumir essas palavras do rei Davi? Que Deus escreveu sua vida antes de nascer. Eu estou fazendo aqui uma análise sintática do texto. Então, é assim que ele está falando, certo? Então, Davi glorifica a Deus nesse segundo ponto, reconhecendo que Deus escreveu sua vida antes dele nascer. E a gente pode perceber isso nas seguintes observações. Versículo 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, ainda informe. E essa palavra informe aí, meus irmãos, é feto ou embrião. É o que está lá. Na primeira escrita, né? Então ele está dizendo que Deus viu ele ainda como um feto, como um embrião. E eu quero dizer para vocês que a coisa, por volta de 2008, a coisa mais linda que eu vi em toda a minha vida aconteceu em 2008. Lá eu estava morando no São Joaquim, e eu fui dar uma aula, acho que era ensino religioso que eu estava dando, e eu preparei uma aula e eu encontrei um CD, que o CD tinha um título como A Vida, acho que era A Vida, assim. Gente, era um vídeo que mostrava como o bebê ele foi criado dentro do útero da mulher. Era lindo demais. E eu fico imaginando acredito que Davi nem viu, né? Eu suponho, não é? Não vou fechar aqui para não errar contra meu irmãozinho, né? Meu irmãozinho Davi. E então, eu vi ali, meus irmãos e minhas irmãs, a coisa que eu chorei, fiquei, nossa, que coisa linda, sabe? O homem colocando a semente dele no útero da mulher, e aquela semente do homem chegava lá, batia no útero e voltava, e depois, sabe, as sementes, né, começavam, que é o espermatozoide, começaram a subir numa velocidade, e eu me lembro que lá o comentarista dizia que ele demorava 48 horas, no máximo, a uma distância de 14 quilômetros para ele, né? 14 quilômetros é a distância lá do Odisseu, lá para a cidade de Jardim, para onde eu ia. Meus irmãos, era uma coisa linda demais quando encontrava lá o óvulo da mulher. Eita, só entrava um e fechava, não entrava mais ninguém. Que coisa linda. Gente, se quem ainda não viu, você vai lá na internet e coloca A Vida, né? Aí você vai ver a coisa mais linda que tem. Primeiro para mim foi, eita gente, que coisa linda, sabe? Agora, Luciano, por que o espermatozoide ele foi atrás da mulher? Porque sempre é o homem que vai atrás da mulher. Tu percebeu lá? Que o óvulo vem da mulher, mas vão tudo para lá, rapaz. No meu caso, foram 2 óvulos, né? Tinha 2 óvulos lá, aí um entrou, que foi eu, aí outro minha irmã, né? Foi 2 óvulos. E para quem não sabe, não quero dar aula de biologia não, para quem não sabe, aqueles que são gêmeos parecidos, ali é só um espermatozoide, entendeu? E nem são 2 óvulos não, é só um, ele entra no óvulo e lá dentro ele se multiplica em 2, que a ciência não sabe explicar isso. Eu só sei que é assim. Essa maravilha, entendeu? Agora já que não são gêmeos, que é o meu caso, que não parece, que a minha irmã ela é da cor da Vanessa, e eu sou o único pretinho que nasceu lá na família. Aí foram 2 óvulos. Voltando aqui para a questão, Davi viu tudo isso. Depois ele vai resumir numa só palavra esta fantástica visão. Nos teus livros foram escritos todos os meus dias. Primeiro, Davi disse que Deus viu ali todo ali o feto, o embrião, tudo. Depois Davi diz, em teus livros foram escritos todos os meus dias. Foram, olha aí o verbo, certo? Essa palavra aí é chave para mim. Ela está numa posição
que nós chamamos processual. Tem pontual e processual, né? Pontual é que uma coisa está feita. Processual é contínua. Mas essa palavra que transmitiu para a gente é que, além de Deus criar ele, presenciou, não se afastou, continua, é um processo contínuo, que Deus não se afasta. E ele foi vendo tudo isso. Depois, cada um deles é escrito e determinado. Versículo 16. Aí você diz assim, determinado? Essa palavra aí, meu irmão, ela na verdade significa formado. Entendeu? Ou seja, Deus escreveu a vida dele e foi formando ele. Essa palavra aí é formado. Então foi formando ele ali de uma forma assombrosa. E no versículo 16 ele diz, quando nenhum deles havia ainda. Aí não tem como a gente ir contra isso aí. Então, pesquisando, não teve, a conclusão foi que Deus escreveu toda a vida dele quando nada tinha acontecido. Eu estou fazendo uma análise sintática. Agora, se alguém quer dar uma interpretação simbólica, uma interpretação, uma metáfora, né? Aí é outra coisa, mas aqui é uma análise, é uma explicação sintática. Sintaticamente, é desta forma. E o que a gente pode perceber também nesse ponto aqui, meus irmãos? Que Davi reconhece que a essência, e quem é filósofo, quem é estudante aí de faculdade, quem já conhece Jean-Paul Sartre, quem conhece aquela Simone, né? Que eu não quero pronunciar o outro nome dela, que eu não entendo de francês, né? Francês. E então, meus irmãos, quando fala de inglês, de francês, aí só me lembra aquele seriado que eu assisti 120 vezes, o Alto da Compadecida, né? Ele disse que sabia falar inglês. Pois fala aí, merci beaucoup. Aí, isso é inglês? Eu só sei que é assim. Não tinha nada a ver de inglês, né? Então é maravilhoso. Mas aqui, para quem conhece aí os filósofos e os estudantes, veja só a palavra que eu coloquei aqui. Davi reconhece que a essência vem antes da existência. É complicado isso aí, porque já é um pouco profundo. A essência vem antes da existência. O que será isso? Deu para entender aí, o Ezequiel? Deu, né? Mais ou menos, né? Tem algum filósofo aqui? Opa, alguém fez assim, né? Eu não, só que eu sou a cabeça. Ao leilão, viu, irmã? Levantou a mão, já compra logo o carro. Então, esse filósofo aí francês, que ele disse o seguinte, a existência precede a essência. Eu fiz o contrário. Porque ele quer dizer o seguinte, o Jean-Paul Sartre, ele quer dizer que a tua vida, primeiro você nasce, depois é que você vai fazer a tua vida, é o humanismo totalmente, entendeu? É isso que ele está dizendo. Então, você primeiro é que vai fazer a tua vida, você que faz a tua vida. Então, com esse pensamento, ele dizia que não existe Deus, não existe alguém que te criou, você é que faz a tua vida. Certo? Aí, seguindo essa mesma linha, foi a Simone, né? Simone de Beauvoir, acho que é assim. E aí ela faz isso e por isso que ela criou aquela frase, ninguém nasce mulher, né? Mas aí ela quer dizer que quando ela diz que ninguém nasce mulher, porque ela quer dizer que a mulher deve buscar a sua liberdade, né? Me parece que ela não quis entrar nessa questão aí de que a pessoa não se aplica a esse ponto que está colocando aqui. Mas, já sim. E Davi glorifica a Deus exatamente o contrário. Davi, aqui ele diz o seguinte, Davi reconhece que a essência vem antes da existência. Antes dele existir, ele está dizendo que Deus escreveu tudo sobre ele. Pelo menos essa é uma explicação sintática. Se alguém trouxer o contrário, bem, sintaticamente é assim, não é? Para Davi, ele reconhece na existência o Criador. Para Davi, ele reconhece que Deus ele é teocêntrico. Então Davi começa a fazer a sua pública profissão de fé. Davi começa a glorificar a Deus
Que nestas palavras aqui ele está dizendo que Deus ele é teocêntrico, Deus é o centro de todas as coisas. Davi está combatendo o humanismo, o egocentrismo. É isso que Davi está glorificando a Deus. Então, quando lá na sua escola você está combatendo o evolucionismo, você está glorificando a Deus. Isso é glorificar a Deus. Mas não está errado alguém diga assim, glória a Deus. Não, está errado não. Pode dizer, irmão, que eu também sigo dizendo glória a Deus. Porque quando alguém diz glória a Deus, também está glorificando, está dizendo que toda a glória é para Deus. Quando um pregador traz um sermão muito edificante, aí uma irmã diz assim, glória a Deus. O pessoal não entende, mas a irmã está dizendo assim, não é para elogiar o pastor, é para glorificar a Deus. E ela está certa. E por aí vai. Aqui, a gente vai para o versículo agora 2, 3 e 4, que a gente vai passar para a terceira glorificação de Davi. Versículo 2. Diz assim, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetro os meus pensamentos. Vamos ver aqui nesse 2. Quando ele diz assim, Senhor, tu me sondas, quando ele diz isso, é a mesma missão dos espias. Lembra, primeira vez que eu trouxe uma palavra para vocês, que eu falei sobre a missão dos espias lá, que os espias foram vigiar a terra prometida? Então, quando ele diz assim, tu me sondas, é saber que Deus sabe como é que é, qual é a tua genealogia, qual é o teu povo, qual é a tua alimentação, tudo aquilo que os espias foram saber lá na terra prometida, é isso que Davi está dizendo aqui, é a mesma palavra que foi citada lá, tu me sondas, é esse o significado da palavra. Isso é maravilhoso, porque, meus irmãos, diante disso aqui, a gente tem que ficar tranquilo, para que entrar em desespero? Quando vier a angústia, se Ele aqui sabe de todas as coisas que acontecem com a gente, tudo aquilo que aconteceu lá na terra de Canaã, os espias deveriam sondar os inimigos, não é? Se eram fortes, qual era a população, qual era a alimentação, qual era a moradia. Então foi nesta visão que ele disse, Deus, tu sabe todas as coisas. Aí nessa palavra ele fala de Jeová, tu sabe todas as coisas. Mesma palavra que Pedro disse. No versículo 2 diz assim, sabes quando me assento. Essa palavra sabe significa propósito. Então Deus sabe o nosso propósito. Os professores aí que elaboram seus planos de aula, plano de curso, ali é um projeto, e você coloca lá o teu propósito. Então, quando Deus fez, Davi está confessando que todo o propósito dele, Deus já sabe. Ora, tem lógica, né? Se Deus que o fez lá, num momento em que você não consegue ver lá o embrião, ora, Deus parou ali. Lembra que eu falei para vocês do verbo processual? Deus não parou ali. Deus fechou toda a conta. Isso, diante dessa situação aí. Por isso que ele fala, sabes, ou seja, sabes o meu propósito aí no versículo 2. Quando Caim saiu dos seios de seus pais, foi a mesma palavra. Os propósitos, Deus já sabia os propósitos de Caim, a mesma palavra. Deus penetra aí, agora no versículo 4, Deus penetra os meus pensamentos. Quando penetra, ele significa que ele sabe. Aí, meus irmãos, aí é a palavra daquelas que não tem como, às vezes, a gente querer enganar o próximo. De vez em quando, lá em casa, a mulher diz assim, Deus sabe o que tu está pensando aí, mas não adianta querer me enganar, Deus sabe. Então ela já vai logo no profundo, parece que até leu esse salmo. Então essa palavra aqui, sabe, não adianta a gente querer enganar. Quando a gente vai conversar com Deus, tem que ser limpo. Então não adianta, meu filho, querer criar um álibi na presença de Deus, quando você vai orar,
aí você quer criar um álibi, não adianta que ele sabe. Por isso que Pedro chegou lá e disse: Jesus, tu sabe todas as coisas. Então não adianta a gente querer tentar enganar Deus. Foi isso que Davi disse. Então ele começa a glorificar aí que Deus sabe tudo sobre ele. Essa é a terceira glorificação. Davi glorifica a Deus dizendo que Deus sabe tudo sobre ele, aí nos versículos 2, 3, 4. De longe penetras os meus pensamentos, que são os propósitos. Esquadrinha o meu andar. Esse esquadrinhar, meus irmãos, significa dominar. Dominar. Essa palavra ela aparece muitas vezes na Bíblia e sempre aparece num contexto em que espalhar. Quando os filhos de Noé se espalharam sobre a terra. Então, esse peneirar significa espalhar, mas Deus espalha as nações, mas com domínio, dominando, com aquele povo nas mãos. E Davi, ele professa essa visão. E Davi sabe que as nações se espalharam na terra, e ele viu que isso foi algo de Deus. E ele diz que ele passa a professar isso no Salmo 139. Depois ele diz no versículo 4: conhece nossas palavras antes de sair da boca. Deus sabe tudo sobre ele. Essa é a terceira pública profissão de fé de Davi. Ele está glorificando a Deus. Versículo 8, 9, 10 e 11, ele vai glorificar a Deus. Diz mais ou menos assim, versículo 8. O sol, estou lendo aqui, Salmo 139, versículo 8. Se subo aos céus, lá estás, se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Versículo 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Versículo 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Versículo 11. Se digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Ou seja, se eu vou me esconder lá nas trevas, Deus vai estar lá. O que é que ele está glorificando a Deus aí? Que Deus ele é onipresente. Ele está reconhecendo que Deus está em todos os lugares. Que não adianta o homem se esconder de Deus. Olha aí, meu irmão. Isso é um incentivo às nossas orações. Quando você estiver lá orando, saiba que Deus está lá. É Davi que está falando pelo Espírito Santo. Ele está glorificando a Deus. Essa quarta glorificação, ele reconhece que Deus, ele é poderoso. Que ele está em todos os lugares. Que nós chamamos de onipresente. E ele está aqui. E a gente não vai usar aquele negócio de dizer: olha, gente, como só tem 3 pessoas aqui na igreja, então Deus está aqui. Não, né? Eu fiz aquilo errado. Não, depois que eu fui estudar direito e disse: eita, rapaz, Deus está presente só com um também. E eu querendo animar os irmãos, dizer: não, irmão, não tem 3, Jesus está lá. Mas aquele negócio dos 3 ali é tribunal, é para julgar, é quando a pessoa vai julgar. E Jesus diz: se tiver 2 ou 3 testemunhas, aí eu aprovo. Aí eu estava levando para outra coisa. Então, tem apenas um, Deus está presente. Então, quando você está orando, Ele está ali, pertinho de você. E até mesmo antes de você pronunciar, Ele já sabe o que você vai pedir. Mas peça, porque Ele quer isso do homem. Ele quer ver um coração quebrantado. Diz ainda: se faça minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Versículo 8. Até as próprias trevas, lá a gente não pode se esconder. Davi confessa que ninguém fugirá da presença de Deus, meus irmãos. Ninguém. Ninguém. Não adianta. Se você sobe, Ele está lá. Se você desce, Ele está lá. Aí então, aqui, meus irmãos, eu fiz um registro, quero externar aqui para vocês, que em 1961, no dia 12 de abril, um homem chamado Russo Gagarin, né? Ou Gagarin, aquele russo que foi o primeiro homem a ir ao espaço, não para a Lua, para o espaço. Olha a diferença aí, olha como é que como ele não vai glorificar a Deus. Aí ele então dá lá uma volta lá ao redor da Terra,
Aí então, ao retornar, aí na sua reportagem, ele diz que não viu Deus. Aí você olha para Davi, e Davi, ele vê como a mulher dá a luz. Como é feito todo o nascer de uma criança dentro da barriga da mamãe. A coisa mais linda que tem, aí ele chega e diz assim: glorificado seja Deus. Isto é algo de Deus. Aí vem este homem e diz, olhou a terra, disse assim: a terra é azul, mas não vi Deus, não é? Lá na Rússia, naquela época, lá ninguém era educado na palavra de Deus, mas Deus não aceita como justificativo, porque Deus disse que ninguém é injustificado. Ninguém vai ser justificado, seja ela qual for a refutação, porque Deus se faz manifesto na sua obra. Versículo 17 e 18, vamos para a quinta glorificação, diz assim, Salmo 139, versículo 17 e 18. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O que é que Davi está dizendo? Que Deus é eterno. Então, ele professa, ele glorifica que Deus é eterno. Você acha, não, mas isso aí é... Todo mundo sabe que Deus é eterno. Não, irmãos, vocês nem imaginam o que dizem por aí, que Deus já até morreu. Não tem aquele filme lá que Deus está morto só porque a avó do professor morreu? Aí ele quis se vingar, a avó dele morreu, ele ficou com raiva de Deus. Aí ele disse, pois agora eu vou ensinar para os meus alunos que Deus não existe. E ele passou a ensinar lá na universidade que Deus não existe. E o aluno que fosse contra ia levar nota baixa. Mas aí Deus levantou lá um servo de Deus, e o servo de Deus glorificou a Deus e teve que mostrar para ele que Deus existe. Aí depois alguém visualizou que ele ficou com raiva porque a avó dele morreu. Por aí você percebe, né? Então, meus irmãos, esse não glorificou a Deus, mas Davi glorificou a Deus, reconheceu que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus eterno. E aliás, meus irmãos, aqui eu quero dizer para vocês que muitas vezes a gente quer avaliar Deus pelos nossos olhos. Lembre-se disso aqui, ó. Não procure avaliar Deus pelo seu entendimento. A matemática vai dar errada. Esqueça o teu conhecimento. A gente veio de uma natureza caída, corrompida, total. Então, os nossos conhecimentos, as nossas interpretações, elas estão corrompidas por causa do pecado. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Então, a gente tem que trilhar pelo pensamento de Jesus e não pelo nosso. Essa coisa assim da gente querer se aprofundar em umas coisas e dizer assim, eita, então, meus irmãos, é porque a gente está querendo avaliar Deus pelo nosso entendimento, pelos nossos olhos. E Deus é outro patamar. Gostou, Ezequiel? Outro patamar. Rapaz, todo mundo tem que ser vascaíno hoje, senão não ganha bolo. Viu? Aí então, meus irmãos, é outro patamar. Então não vamos avaliar Deus pelos nossos olhos, mas sim pelos olhos de Jesus. E foi isso que ele viu aqui. Quando ele diz que Deus é eterno. Versículo 6, voltando lá, diz assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Versículo 14, graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe. Olha aí os adjetivos que o rei Davi começa a concluir. Sobre modo elevado, meus irmãos, significa inacessível. Quando ele diz que é bem alto, é que ele não consegue, sabe, decifrar esta maravilha de Deus. E a gente quer decifrar, gente. Davi, muito mais sábio do que nós, aí a gente quer decifrar Deus. E depois que ele viu todas essas coisas, depois que ele deu glória a Deus, aí
ele diz que as mãos de Deus são poderosas. Essa é a sexta confissão de fé de Davi, que as mãos de Deus são poderosas. Quando ele diz que, sobre modo elevado, ou assombrosamente, essa palavra assombrosamente é a mesma palavra que está lá com Adão e Eva, quando eles foram se esconder. É a mesma palavra de Abraão, quando Deus apareceu para Abraão, que Abraão começou a temer. E ela também, meu irmão, ela também significa admiração. Então é uma junção das duas palavras aí. Quando a gente começa a olhar as coisas de Deus, a gente tem que temer no sentido de respeitar, admirar, reconhecer que é maravilhoso. Quando Yuri Gagarin chegou e só disse, a terra é azul, ele não viu Deus ali, porque ele era um ateu. Mas a gente vê Deus, meus irmãos, em coisas fantásticas. Reveja, relembre biologia, e veja a função de cada órgão nosso. Os dentes, cada um tem uma função, a sobrancelha, tudo tem uma função. É um Deus maravilhoso. As tuas obras são admiráveis, difícil de se entender. Quando ele fala isso, difícil de se entender. Irmãos, Davi não explicou tudo isso que ele disse. Ele só disse, é inacessível. E por último, a sétima glorificação dele, ele disse, graças te dou. No finalzinho ele disse, graças te dou. Depois que ele fez um levantamento de tudo aquilo maravilhoso, aí no final ele disse, graças te dou. Que essa palavra graça te dou é a mesma coisa lá quando Deus está criando a criança, processual, ou seja, ele vai continuar sempre dando graças a Deus. Ele não para aqui, ele não para só no Salmo 139. Tantos salmos lá, ele diz, louvado seja Deus porque fez o sol, louvado seja Deus porque fez a lua, louvado seja Deus os anjos, as donzelas. Ali ele está glorificando a Deus. É uma ação processual. E aqui, meus irmãos, esse que ele diz, graças te dou, significa agradecer, confessar, né, o nome de Deus e louvar. Por isso que eu disse que vocês estão glorificando a Deus. Nesse momento, com louvor, nesse momento, com a presença de vocês, porque vocês estão dando testemunhos. As pessoas estão olhando, nós somos uma carta escrita. As pessoas, elas percebem que nós temos uma Bíblia, elas sabem que também a gente erra, mas nós estamos lá sempre buscando a palavra de Deus. Isso é glorificar a Deus. Davi é um rei, meus irmãos, que nos deu o exemplo de glorificar. Glorificar a quem? Ao Deus que fez os céus e a terra. Ele especificou o nome, Jeová, El e Elohá. Glorificou através de registro. Ele glorificou a Deus através de registro. Escreva aí um livro, mas não esqueça de glorificar a Deus. E ele fez. Glorificou através dos salmos. Glorificou a Deus no meio dos grandes. Davi era rei, meus irmãos. Lá em Apocalipse, que diz que Deus vai julgar os grandes e os pequenos, os grandes lá, macro, aponta para os reis, e lá no meio dos reis ele glorificava a Deus. E não tenha vergonha de glorificar a Deus lá também no meio dos grandes. Mas eu glorificar a Deus, meus irmãos, é indo contra as heresias. É claro que você tem que ter prudência, seja sábio, espere o momento certo de falar para o professor que você crê no criacionismo. Fale para ele, professor, me diga uma coisa, o senhor só ensina evolucionismo, tem uma outra ideologia? Porque eles só querem falar de criacionismo, mas você, professor, pode falar a outra? Ah, essa é interessante, eu gosto dessa daí, professor. E aí você está glorificando a Deus. Glorificar a Deus através das ciências, foi isso que Davi fez.
Meus irmãos, isto é glorificar a Deus. Como Davi glorificou a Deus? Que Deus o criou, que Deus escreveu sua vida, que Deus sabe tudo sobre ele, que Deus é onipresente, que Deus é eterno, que as mãos de Deus são poderosas, que Deus merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Amém. Com a palavra, o litúrgico. Antes, eu queria fazer um agradecimento a Deus, irmãos. Louvado seja teu santo nome, meu Pai. Eu também reconheço que tu fez os céus e a terra. Eu conheço também, ó Deus, que o Senhor me chamou. E relembrando aqui, juntamente para os meus irmãos, Pai, quantas vezes eu ia morrendo afogado no rio Parnaíba, mas tu não escreveste aquilo para mim. Tu escreveras que eu deveria estar hoje aqui, te glorificando na exposição da tua palavra. Assim também, Deus, foi o presbítero Luciano, que o Senhor chamou ele lá atrás, mas sem ele saber, tu já tinha escrito muitas coisas sobre ele, a qual ele está desenvolvendo aqui, graciosamente no meio dos irmãos. Nós te glorificamos, ó Deus, e não só eu, que repito para o Senhor e para os irmãos ouvirem, que eu quantas vezes ia morrendo afogado no rio Parnaíba. E muitos irmãos aqui também, Deus, certamente, nem imaginava que um dia estaria aqui no meio te glorificando. Por isso, Deus, obrigado por escrever no teu livro os nossos nomes. Obrigado, Pai, por escrever que nós um dia iríamos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor, como teu Filho, e que nós reconhecemos, ó Deus, que tu criaste todas as coisas maravilhosamente. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, pela tua santa palavra. Amém. Vamos ouvir o Salmo 139 cantado. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à
Bem aqui, meu irmão, quero orar por você, certo? Então vamos orar, meus irmãos, por este servo de Deus. Pai nosso que estás nos céus, neste momento, Deus, eu levanto a minha mão sobre o teu servo, Luciano Leite, para invocar, ó Deus, a tua bênção sobre ele, concedendo a ele, Deus, anos e mais anos de vida, concedendo a ele, ó Deus, que tu proteja ele de tudo que é ruim, Deus, de todo mal. Obrigado por o Senhor ter me dado a oportunidade de conhecer ele, tem sido um grande amigo, tem me dado grandes oportunidades, e isso tem alegrado muito o meu coração. Eu o abençoo, Deus, o teu servo, que esta bênção consiste em protegê-lo de todo mal, no trabalho, no caminho, em casa, em todos os lugares, Deus. Eu invoco o teu santo nome sobre ele, para que o Senhor confirme estas bênçãos, conforme a tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, irmãos, e a minha casa, hoje e todo sempre. Irmãos, graças a Deus, porque estamos aqui hoje para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, aqui em mais um culto. Agradecemos também aos nossos visitantes,